que esse é muito interessante. Ele chama Bimagrumab. Por que ele é interessante? Porque ele, além de emagrecer, né, ele mantém e aumenta a massa magra. Isso é revolucionário. Ele emagrece e aumenta a massa magra? 50, 100 anos atrás, a expectativa de vida era 48 anos. Porque morria de infecção, morria de alguma outra coisa, não tinha antibiótico, não tinha isso. A medicina inventou um montão de coisa aí para prolongar a vida da gente. O pessoal foi aumentando, 50, 60, 70, né? O que aconteceu? Eles verificaram que o pessoal morria de infecção, de pneumonia, disso, e agora morre do quê? De doenças crônicas degenerativas, que é o quê? Infarto, AVC, Alzheimer, câncer, né? Doenças crônicas. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro, eu trago diversos convidados que são meus amigos, clientes, altíssimos profissionais de várias áreas para contribuir com o seu crescimento, que a gente fala de saúde, negócios e estilo de vida. Hoje eu estou com a honra de receber o Dr. José Rubens, médico cirurgião com ampla experiência na área de cirurgia bariátrica, endoscopia e emagrecimento clínico. Ele é fundador da clínica IMEC, referência em emagrecimento, mais de 20 anos de atuação. Então ele vai contribuir muito, com certeza, com o conhecimento para você que acompanha o nosso podcast. Muito obrigado, Dr. José Rubens, pela presença. Obrigado, né, por ter aceitado. Se apresenta para o pessoal, conversa. Fique à vontade. Obrigado, Stefano. A honra é minha estar aqui com você, né? Então, realmente a gente atua nessa área do aparelho digestivo já há bastante tempo, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, ele estava perguntando como é que era uma cirurgia. Isso. Eu atuo na área do aparelho digestivo, principalmente em cirurgia. E muito tempo, nos últimos 20 anos, fiz muita cirurgia bariátrica para perda de peso. E ele estava me perguntando como é que era a cirurgia de 1920 anos atrás e de agora, né? Ou de 30 anos atrás. E era diferente, né? A primeira cirurgia que eu fiz de obesidade fazem 22, 23 anos, né? De obesidade. 22. As outras cirurgias já faz mais tempo, 40 anos. Mas essa de obesidade bariátrica levou 6 horas, o paciente ficou internado 3 dias, mas foi um sucesso e foi a primeira ali. Legal. Era o início da cirurgia. Aberta, o paciente ficava com dreno. Hoje a gente faz por cirurgia robótica, né? Um robô ali é uma plataforma que está entre a gente e o paciente. A gente opera a uma certa distância, com visão 3D, movimentos mais precisos. Muito legal. E hoje a cirurgia faz em 1 hora, vai embora no dia seguinte. A gente dá praticamente alta no mesmo dia, ele vai no outro dia de manhã, não sente praticamente nada, vai embora com dipirona, se necessário, que é um remedinho leve, retorna rápido às atividades, operou hoje, daqui 1 semana já está no seu serviço, nos seus trabalhos. Quer dizer, mudou muito, né? E tudo mudou, né? Tudo mudou, né? Sim. A gente vê que o mundo mudou. Mudou. Aqui, ó. Você está falando, eu estou fazendo umas anotações para puxar perguntas, que é muito interessante, aqui a questão da cirurgia. Como que é hoje, por exemplo, hoje a gente está numa cultura, a gente pega o mundo, né, de divulgação muito forte de saúde. Então você entra no Instagram, nas mídias, o pessoal fala muito sobre saúde, e um tema que está muito em alta é a questão de massa muscular, né? Proteína, bater proteína, tal. É real isso? Na prática, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia, o paciente que tem mais massa muscular, menos massa muscular, isso interfere na recuperação, na cirurgia? Você trata pacientes com obesidade, né? Então, naturalmente, a pessoa vai ter muito mais gordura do que as outras partes, né, do nosso corpo. E isso realmente interfere? Porque eu, por exemplo, já ouvi falar que para você sair da UTI você tem que ter muita massa muscular, que você vai ser consumido tudo. Então, quem tem menos ou mais ganha vida ou perde vida. Isso procede mesmo? Procede. O músculo cada vez se acha mais ação, mais função do músculo, né? Interessante. Então, na realidade, ele está no controle ali da parte da homeostase do organismo, né? Então, da parte hormonal, de tudo, em tudo ele ajuda um pouquinho, até no cabelo. Você tem ali as fibras vermelhas, mas tem as brancas, elas atuam ali no crescimento de tudo.
é um patrimônio que você tem, o seu músculo. E, sem dúvida, é uma coisa que você precisa preservar e cultivar. Para quem vai para a cirurgia, Tá. Ou melhor, na área do emagrecimento, qual a importância da musculatura e de você preservar? O músculo ele tem um metabolismo, ele gasta bastante energia. Então, o metabolismo basal de quem tem mais músculo é mais alto. Então, ele se mantém no peso, na minha área de emagrecimento, muito mais fácil, evita aquele efeito sanfona. Então, em todas as fases do emagrecimento, em todos os tipos de emagrecimento, seja com tratamento clínico, seja com o balão intragástrico, com a gastroplastia endoscópica, a cirurgia, o paciente emagrece bastante, mas a gente tenta de todas as maneiras que ele se mantenha, que ele mantenha o músculo, porque vai ser uma coisa que é um patrimônio dele para a saúde dele, sem dúvida. Que bacana, doutor. E aí, você falando, vão vindo as perguntas na minha cabeça. A questão assim, você falou do paciente que reganha o peso, né? Você comentou, acabou de comentar. Sim. Por que isso acontece? Assim, porque eu fico pensando assim, tipo, a pessoa vai lá fazer a cirurgia, já é um trabalho para ela fazer, tem todo um preparo para ser feito, aí depois a pessoa reganha. Por quê? Na sua visão, por que isso acontece? É mais uma questão física mesmo da pessoa ou é mais uma questão, sei lá, mental e da forma que ela não mudou um comportamento que ela deveria ter mudado? Qual que é a sua visão nesses anos trabalhando? Obesidade é uma doença, né? Então tem até o Código Internacional das Doenças, CID-666. É uma doença que te aumenta a fome, te tira a saciedade e ela é crônica e progressiva e é difícil de controlar. Tanto é que o mundo está obeso. Sim. E é uma doença relacionada a uma série de outras doenças graves. Hipertensão, diabetes, infarto, derrame, câncer, 13 tipos de câncer. Então, a obesidade ela é um problema grande e de difícil tratamento. Conforme a gente tem vários tipos de tratamento, a base é aquela, atividade física e uma dieta balanceada, né? Tá. Só que isso é o básico, só que é difícil você manter isso, porque essa doença é grave. Então tem os instrumentos de ajuda. Para quem precisa eliminar 10 a 15%, os planos de tratamento com remédio, o balão intragástrico são bons. Para quem precisa perder um pouco mais, 20% do peso, a gastroplastia endoscópica, que é uma redução do estômago por endoscopia, é muito boa. E para quem precisa perder mais de 30%, a cirurgia minimamente invasiva, que é o que a gente estava falando, a bariátrica por vídeo, ou robótica é o melhor. Mas eu falei que a obesidade é difícil. Em todos esses tratamentos, né, você pode reganhar peso. Sim. Você pode emagrecer e depois reganhar peso. Com plano de tratamento com balão. Se você não reeducou o estilo de vida, e é difícil reeducar, tanto é que a pessoa está obesa por causa disso, a doença faz isso, 50% pode voltar a engordar. Numa gastroplastia endoscópica, 40%. Mesmo com a cirurgia, 20% a 30%. Da onde tirou isso? É a estatística de quem já aconteceu. Do histórico, né? E porque a doença é grave e é difícil controle. Então, falando assim, teoricamente, todo paciente que está tratando obesidade, seria importante ele ter um acompanhamento psicológico? Sim. Porque uma mudança comportamental exige que ele enxergue o próprio comportamento, né? Que isso seja trabalhado. Então, meio que seria uma regra, né? Sim. Pô, você faz a cirurgia, tem que ter um acompanhamento psicológico. É multifatorial. Multifatorial, né? Psicológico, nutricional, educacional, a parte física, ele precisa ter um acompanhamento geral. Fica muito mais fácil, né? Sim. Você ter um acompanhamento, você ter uma mentoria, você ter uma ajuda, você vai muito mais fácil. Aquilo que você extrapola, é muito mais difícil você fazer uma atividade física do que quando você faz com o personal, serve para tudo, né? É verdade. Então, o personal, né, o psicoterapeuta aqui na cabeça, aqui a nutricionista, vai ajudar muito, vai ficar muito menos difícil você manter o peso. Você manter, né? Porque são duas etapas, eu vejo, dos pacientes e falo até por mim. Uma coisa é você chegar no seu peso, no peso que você se sente confortável, se vendo no espelho, né? Olhando para ele. Outra coisa é você manter o peso. São dois trabalhos bem diferentes, né? E o trabalho terapêutico, eu brinco que geralmente a pessoa que volta a engordar, ela não trabalhou a mente, né? Ela não fez a cirurgia no cérebro, ela fez uma cirurgia no aparelho digestivo, não no cérebro. Obviamente a pessoa acaba voltando. Eu tenho o caso na minha família, a pessoa fez cirurgia e voltou
e ganhar porque não cuidou. 20 a 30% acontece isso. Muito doido, muito legal. Esse dado é mundial ou só aqui, Brasil? Não, esse é mundial. 20 a 30% de quem operou. E de quem não operou e que fez só dieta e atividade física, 99%. Que volta. É. Olha só. Tá vendo? Tem 1% que não volta, né, Stefano? Nossa, aí, certo. Não é verdade? Vamos ficar nesse 1%. Olha lá, aí, ó. Tá vendo? Queria também saber, doutor José Rubens, a história da Clínica IMEC, né? Porque, desde 1980, como ela... Hoje eu sei como ela é, até porque a gente trabalha, né? Trabalha em conjunto nela, mas como ela era? Quando você fundou ela, tinha mais sócios? Conta um pouquinho da história da clínica. Na realidade, então... Eu me formei em 1980. Tá? 1980. Fiz a residência ali, foram 5 anos de residência, e nesse período a gente, eu e mais 2 colegas, tá? Dr. Carlos Nicoletti e Dr. Celestino, a gente pegou um serviço de cirurgia num hospital no bairro de Ipiranga, chamava naquela época Leão 13. Depois o São Camilo, a rede São Camilo comprou, e hoje é o São Camilo Ipiranga. Ah, sei onde é. Não. E a gente tinha um serviço, toda a cirurgia era da gente, o pronto-socorro, a gente movimentava bastante. E aí pensamos em montar um consultório perto. Fomos lá, vimos uma casa, falando, vai ser aqui, tal. Acabamos comprando uma casa, era um pouco maior do que a gente imaginava, do que para o nosso consultório, então acabamos fazendo uma clínica que tinha consultas e exames. Tá? Então, vários exames, várias consultas. Nessa época a gente atendia cirurgia do aparelho digestivo e eu fazia endoscopia, o outro colega fazia ultrassom, todos os aparelhos digestivos, e o outro fazia colonoscopia, que é a endoscopia baixa. Tá. E trouxemos outros colegas de várias especialidades. Legal. E a clínica cresceu, foi um centro médico que agora está com 37 anos, né? Está lá. E foi isso. De 20 anos para cá, a clínica se direcionou mais para o emagrecimento e principalmente para cirurgia bariátrica. Certo. E a gente foi ali, acrescentou vários exames. Todo paciente que vai para cirurgia, para qualquer cirurgia, principalmente cirurgia bariátrica, precisa fazer uma série de exames, a gente fazia tudo na clínica. Tá? Necessita uma equipe completa, então a gente tem o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o cardiologista, o pneumologista. Bem completo, né? Para cuidar de tudo do paciente. Bem completo. E foi isso. E a clínica foi crescendo, criamos uma unidade na Avenida Paulista também, tá? Menor, um consultório menor, e foi essa a história que veio de algum tempo para cá. Essa clínica no Ipiranga, ela é bem grande, tem ali 700 metros de área, né? Clínica grande, sim. Uma clínica. E que a gente foi vendo que com o tempo ela ficou um pouco grande demais. Tá. E a gente acabou migrando a principal parte para a Paulista, que é um negócio mais sucinto e deu para fazer uma coisa com um aspecto mais bonito, mais novo, mais moderno, né? 35 anos, aqui é uma coisinha mais nova, assim, do zero. Mas com toda a experiência de vocês. Mas com toda a experiência da gente. Uma nova cara com a experiência ainda melhor. Né? E aí a gente tem essa unidade de Ipiranga, mas a gente está atuando mais na Avenida Paulista e nessa área principal de emagrecimento. Com que? O que a gente faz? Continuamos na cirurgia bariátrica, mas os remédios melhoraram muito. Né? Então, uma pergunta que eu tenho para você. E você sabe que esses remédios vieram da cirurgia bariátrica. Como assim? Esses remédios novos durante muito tempo, não se tinha nenhum remédio que funcionava. Era no máximo emagrecer 5% do peso. Nada. Né? E com efeito colateral. Tanto é que foi proibido a maioria dos remédios. Bom, mas de repente veio a cirurgia bariátrica, emagrece bastante, o pessoal emagrece e mantém, mesmo tendo aqueles que recidivam o peso, e o pessoal começou a observar, né, os cientistas, a indústria farmacêutica, falaram, nossa, é interessante, a pessoa faz uma cirurgia e daí no dia seguinte, meio mágico, não tem mais fome. Com diabetes, 70% sara a diabetes, sara a hipertensão,
E começaram a estudar, ver de onde que vinha isso, os cientistas. Legal. E observaram que, na realidade, aquela cirurgia do aparelho digestivo dava uma alteração hormonal importante e elevava alguns hormônios do bem do próprio organismo e que acelerava o metabolismo, tirava a fome, melhorava o pâncreas para o diabetes, melhorava a hipertensão, melhorava tudo. Então, essa parte hormonal era o mais importante da cirurgia. E aí tentaram sintetizar esses hormônios. E hoje a gente tem os medicamentos que são muito efetivos. Começaram com o Saxenda, que é um análogo de um dos hormônios GLP-1, que era todo dia, depois o Ozempic, uma vez por semana, e o Wegovy, e depois agora o Mounjaro, né, que são 2 hormônios da cirurgia, mas eles vieram da cirurgia e são muito efetivos. São muito efetivos. Então hoje a gente trabalha bastante com planos de tratamento, com esses medicamentos fantásticos que vieram da cirurgia, para quem precisa eliminar 10, 15% do peso, né? E legal, né? Você tem uma escala ali. Tem uma escala, né? O balão intragástrico entra nessa faixa também, né? Por endoscopia, ou deglutível, é uma novidade também. Sim. Antigamente só tinha balão por endoscopia, hoje você pode engole uma cápsulazinha, insufla ele dentro do estômago, e esse deglutível tem um diferencial importante, que ele tem uma válvula autodegradável depois de 4 a 6 meses, que ela murcha e você não precisa tirar o balão. Olha isso. E esse período de 4 a 6 meses ali, realmente é o período para você se reeducar. Vai para todo mundo? Não, mas você emagrece 10, 15% e se não reeducou, pode voltar. A gente faz também a gastroplastia endoscópica e faz as cirurgias, né? Então é esse o foco lá da Nova Clinic MEC. A gente tem uma doutora esteta também, né? Sim. Que faz essa parte de estética. Estético, bacana. É muito importante, sim, né? De flacidez e de principalmente cabelo. Isso, quem emagrece às vezes tem um pouquinho de queda de cabelo. E é isso que a gente tem lá, uma unidade totalmente preparada para quem quer emagrecer. Quer emagrecer. É isso. Aí você tem várias soluções de acordo com o peso. E é interessante colocar isso em percentual, né? Porque a pessoa vê, o que seria para mim? Os medicamentos, doutor, eles chegaram tem mais ou menos uns 3 anos. Eu acho que 3, 4 anos. 3, 4 anos, né? Que eles foram evoluindo. Eu lembro do Ozempic há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e ele foi evoluindo. Porque assim, eu sei que está evoluindo. Então a gente está no Mounjaro, que é o como é que fala? Tizepartida. Qual que é o próximo? Já tem isso? Já tem, então. Que nem eu falei lá, o Ozempic, o Wegovy, um hormônio da cirurgia, o GLP-1. Tá? Daí, Mounjaro associou o GIP, 2 hormônios da cirurgia. Está em fase 3 de lançamento, quer dizer, ainda vai demorar 1, 2 anos ainda, a retratutida. São 3 hormônios. Além dos 2, ainda tem o glucagon. Nossa! São todos hormônios que eles se modificam na cirurgia para aumentar esse potencial de acelerar o metabolismo e de tirar a fome. A gente tem um tetragonista que está em estudo inicial, que é um derivado da anilina, que também é um hormônio que altera na cirurgia e que está vindo lá para frente. Tem algumas outras, tem um composto que esse é muito interessante, ele chama bimagrumab. Por que ele é interessante? Porque ele, além de emagrecer, né, ele mantém e aumenta a massa magra. Isso vai ser... Nossa, isso é revolucionário. Quando sair isso aí... Isso é revolucionário. Tomara que saia de uma maneira fácil e sem efeito colateral, porque está em teste ainda. Sim, está inicial. Mas seria uma medicação perfeita. Isso é revolucionário. Ele emagrece e aumenta a massa magra? Gente, eu não sabia dessa não. Isso é novidade. Tá no forno, tá no forno. Olha que interessante. Tem previsão? 5 ou menos, talvez? Eu acho que vai aí 4, 5 anos. 4, 5 anos, né? Mas é isso, né? Daí você vai pensar e vai falar assim, poxa, e será que com esses remédios todos, será que a cirurgia bariátrica vai acabar? Eu acho que não, porque ela é uma fábrica de hormônios ali, né? Sim. E senão você vai ter que repor. Eu acho depende do quanto que o paciente precisa perder, né? Uma curiosidade, qual que é o paciente que você atendeu que tinha o maior peso, você lembra? A cirurgia que eu fiz
que foi para cirurgia, né? Tá. Foi 235 quilos. 235 quilos. Que eu operei assim. Você sabe que no começo, eu te falei que a gente, há 20 anos atrás, né, a cirurgia demorava mais, Sim, isso, aquilo. sim. E os pacientes eram bem obesos, né? Bem grande. Hoje, a gente opera pacientes mais magros. Por quê? Menos obesos, né? Porque eu acho que aqueles já foram, né? Embora, você sabe que a gente opera 1% dos pacientes elegíveis para a cirurgia. Por que isso aí? Por quê? Porque tem aquela cultura. Poxa, será que a cirurgia é muito invasiva? Será que é o último recurso? Será que é isso? E não é verdade. A cirurgia, hoje, ela tem um risco de 0,12%, menor do que cesárea. O risco é baixo. Muito baixo. E não é o último recurso, é o melhor recurso para quem tem mais que... Precisa perder mais de 30 quilos, para quem tem mais de 35 de MC. Para você ver como a cirurgia é boa, teve uma portaria recente, tá? Desse ano aqui, que a cirurgia era para quem tinha IMC acima de 35. Tá. E era a partir, antigamente 18, caiu para 16 anos, essa portaria baixou para 14 anos e diminuiu o IMC de obesidade moderada para obesidade leve. Em casos selecionados, que tem um pouquinho mais de doença metabólica, que tem um pouco de diabetes, isso, aquilo. Mas você vê essa tendência. Quer dizer, a cirurgia está indo embora? Não, ela está... Então, diminuiu para 14 anos. Aumentou o leque de pessoas. Aumentou o leque. Eu acho que ela é muito boa. Pode ser que um dia, daqui muito tempo, poxa, esses remédios não são baratos hoje, né? Abaixem o preço, dê para ser de uma maneira mais contínua. Mais acessível, mais contínua. E aí talvez diminua muito aí, mas eu acho que durante muito tempo ainda o tratamento ouro para quem precisa eliminar mais que 25, 30 quilos ainda é a cirurgia. Ainda é a cirurgia, né? Porque o que é importante, gente, para quem está interessado em usar a medicação, o que é importante ele prestar atenção pensando na parte ruim do medicamento, né? Que nem esse medicamento que você falou, que você vai emagrecer e aumentar a massa magra. Esse é um medicamento perfeito, isso aí é incrível. Até eu vou depois pesquisar mais sobre. Mas a gente sabe que tem, né, o lado ruim das medicações e, infelizmente, eu vejo que esse mercado, né, dos monjaros, ele foi por um caminho que é aquilo, a galera não quer fazer o que precisa fazer, eles querem só o milagre. Só o remédio, né? Já tem vários memes, né? A gente pega na internet do paciente querendo comprar só o remédio, ele não quer fazer o resto. Sim. Como que você vê isso? Porque a gente sabe que não vai funcionar. Não é sustentável. Né? Não é sustentável. A base é a dieta balanceada e atividade física. Bom, o que tem de errado? Você falou de errado com os remédios aí, ó. Que dá de complicação são pequenas, tá? E no Monjaro, menor do que era no Ozempic, tá? Na tirzepatida, menor do que era. Então, as complicações, é um remédio de mais eficiência e menos complicações. Bom. As complicações, náusea para algumas pessoas, algumas ficam um pouquinho mais ressecada no intestino, às vezes porque está emagrecendo, está comendo menos, um pouquinho de cansaço. Então, a gente vê isso em algumas pessoas, mas são poucas. Para a maioria, o que faz? Tira a fome e acelera o metabolismo. Tá? Bom, é isso que a gente busca. É isso. É esse o ponto aí dos remédios. Agora, isso que você falou da massa magra é importante, porque você está eliminando peso. Certo. Você elimina lá 1, 2, 3, 5, 10, 15 quilos de tudo. De tudo. De gordura, músculo, isso, aquilo. Então, é um cuidado muito especial para perder mais gordura e manter a massa magra. E como é que você faz isso? Então, você tem que suplementar proteína. Né? Então, a proteína natural, tudo que é natural é melhor, né? Carne, peixe, frango, ovo. Tem também os suplementos, né? Que são fantásticos hoje em dia. E atividade física. Né? Você, a musculação, você dando o substrato e você fazendo a musculação, você mantém a massa magra e elimina a massa gorda. Fora tudo, né? A musculação eu vejo como
pensando em longevidade, né? A pessoa conseguir sim. ela mesma ir ao banheiro, ela caminhar, ela andar. A gente tem um exemplo do empresário brasileiro, Abílio Diniz, né? Com 80 anos, o cara é um triatleta, mas porque ele sempre cuidou. Então, liberdade, né? Liberdade, você não depende do outro. Eu enxergo muito a musculação assim. Inclusive, eu convenci a minha mãe a fazer musculação por conta disso, pensando, pô, não precisar de ninguém para você, né? Para você se cuidar. Você sabe que a partir dos 35 anos é normal, isso é usual. Você perde 1,5% por ano de massa magra. Então você vai perdendo, é normal. Então a pessoa mais idosa, ela vai ter menos, não vai ter, você não vai conseguir. Às vezes você vê alguma pessoa que está um pouquinho mais forte, mas esse cara está se dedicando muito, porque está se dedicando, está se dedicando o triplo do que uma pessoa mais nova, porque ele já vai perdendo a massa. Para ele manter é mais difícil, para você ganhar mais ainda. Outro dia eu vi no Instagram um post falando disso, você ter um corpo, né, bem depois dos 40, 45, é realmente disciplina. É muito mais difícil do que a pessoa de 20, 15, né? Então, como você falou. E hoje, eu vou à academia todos os dias. Na que eu vou, eu vejo muita gente 50 a mais, assim, a galera forte, pegando pesado na musculação. Você fala, nossa, olha que interessante. Né? Você pensa, pô, essa pessoa vai viver muito mais e muito melhor. Hoje em dia, eu vi hoje uma notícia da Jennifer Lopez, que ela fez aniversário, 56 anos. Você olha o vídeo, parece que tem 25, meu. Pô, a pessoa se cuida muito para chegar naquele ponto. Eu acho que você, como médico, deve ser gratificante ver isso nos pacientes, né? Os pacientes que se cuidam, que fazem aquilo que tem que ser feito, né? E tem que se cuidar. O que mudou? Você vê que hoje está na onda, está na moda se cuidar, né? Sim. E o que é se cuidar? É você mudar o estilo de vida, é você comer bem, você dormir bem, fazer atividade física, melhorar. É um novo luxo, né? Isso. Novo luxo é comer bem, dormir bem, treinar. Muito engraçado isso, né? Como vai mudando. Evitar o estresse, né? E por que tudo isso? O cortisol, né? O estresse é o cortisol? O cortisol também, o estresse, ele altera, ele leva ali e te vai afetando todo o seu organismo. Tudo, né? Sim. E por que mais isso hoje em dia e antigamente não? O que aconteceu? O que aconteceu? Você que viu, né? Você pegou todas as fases, rapaz, aí, né? Olha que interessante. Não faz muito tempo. Você sabia que 50 e 100 anos atrás, a expectativa de vida era 48 anos. O cara vivia 48 anos. Não é longe, 50 anos atrás. É pouco. Porque morria de infecção, morria de alguma outra coisa, não tinha antibiótico, não tinha isso. Aí conforme, inventaram antibiótico, medicina inventou um montão de coisa aí para prolongar a vida da gente. O pessoal foi aumentando, 50, 60, 70, né? E hoje a gente vê que a média ali de 75, 78, o pessoal vive até 80, 100, né? Sim, cada vez mais normal, né? E aí, o que aconteceu? Eles verificaram que o pessoal morria de infecção, de pneumonia, disso, e agora morre do quê? De doenças crônicas degenerativas, que é o quê? Infarto, AVC, Alzheimer, câncer, né? Sim. Doenças crônicas. E foram aí que começaram a observar e fazendo os estudos, né? Porque tudo é científico, de que era muito importante. O que era importante? Antes não, o cara morria aqui, ó. A mulher nem chegava na menopausa, 40 anos já morria ali, né? Aí viram que era importante esse estilo de vida. Então está mais do que provado agora que está relacionado com as doenças crônicas. Você, se não fizer atividade física, se você não comer direito, alimentos processados, se você não dormir direito, se você tiver estresse, vai te impactar. Você vai ter mais de tudo isso que é ruim dessas doenças crônicas e a sua longevidade, que nem você falou, não vai ser tão longa assim. Interessante, né? 50 anos atrás o pessoal... Isso é muito doido. Eu tô pensando no meu avô também morreu cedo, 61, acho. Ele foi um dos que ele tava... Não é? Hoje em dia, 60 anos, a pessoa tá começando, dependendo do que é, né, de como ela tá. Eu vejo muitas pessoas... E hoje o estilo de vida, então, tá cultuado porque tá baseado cientificamente. Porque realmente eles viram que impacta aqui nas doenças cardiológicas, no câncer, no Alzheimer. Muito interessante. Tem que mudar, tem que virar. Sim,
A obesidade, eu lembro da época da pandemia, quantos pacientes, né, a causa foi Covid, mas na verdade era a obesidade, o principal fato, pelo menos na época que foi explicado, isso bate com a realidade mesmo, né? A questão não era o Covid, era o paciente, que tinha todos os outros problemas e o Covid só acentuou, certo? Na realidade, o Covid veio uma infecção e quem tinha uma imunidade um pouquinho mais baixa, né, ele se afetava mais. E o obeso estava entre esses casos. Você vê uma coisa interessante. Meu volume de trabalho não diminuiu na pandemia. Muita gente parou, ficou, fechou, só que as cirurgias de obesidade, elas se mantiveram. Por quê? Porque o obeso era um grupo de risco, né? E até uma preocupação no começo, no primeiro ou segundo mês ali do Covid, poxa, será que vai operar, vai abaixar a imunidade, vai ficar mais propenso a ter uma doença mais grave? Mas logo os trabalhos mostraram que depois de uma semana de cirurgia, a imunidade estava bem maior do que era antes. Legal. Então não diminuía, aumentava a imunidade. Então, compensava a pessoa fazer a cirurgia. Compensava, e foi importante a cirurgia bariátrica durante o Covid, se manteve. Quanto tempo já tem a cirurgia bariátrica no Brasil? A cirurgia bariátrica... Porque eu lembro, ela é a mais antiga, né? O nome mais antigo que me vem para questão de emagrecimento. Cirurgia bariátrica tem 50 anos, tá? 50 anos. 52, 53 anos ali, que ela pegou um volume assim, isso no mundo. E aqui uns 30, 40, eu acho que aqui o Brasil ele é antenado nas coisas. Sempre a gente está sempre um pouco atrás dos Estados Unidos, mas à frente de toda a América Latina aqui, meu. A gente está sempre aqui. A gente pega as novidades um pouquinho depois. Em cirurgia bariátrica, o Brasil é o segundo do mundo, né? Então, aqui no Brasil se fazem 60, 70 mil cirurgias por ano. Nos Estados Unidos é mais, é 170 mil. Nossa, é o triplo praticamente. Mas nós somos o segundo. Depois é tudo menos. Então, a cirurgia, muita gente vem para o Brasil. Os cirurgiões do Brasil são muito habilidosos. São os melhores do mundo. Né? A medicina brasileira, né? Muita gente vem para cá por conta dos médicos. Né? A odontologia também muito forte no Brasil. Eu vejo, né? Eu viajo para fora, eu vejo o pessoal vindo para cá e valorizando muito os nossos médicos. Isso é ótimo para gente. Muito interessante. Brasileiro que mora fora não faz nada fora, não. Vem para cá. Uma aula sobre o mercado da obesidade, né? Que, apesar de tudo, as pessoas continuam ficando obesas. Né? Apesar de toda a informação, você acredita que vai ter uma curva para baixo? Porque as curvas ainda estão para cima, né? As pessoas ainda não entenderam o que tem que ser feito. Você acredita que em algum momento isso vira? É difícil, porque isso é uma coisa genética, é difícil. A gente foi feito, né? Era para armazenar energia. Né? Então você vem de lá. Essas alterações genéticas, né? Então, epigenética, isso demora para ir mudando. Mas lá, a genética, lá no começo, o que você tinha? Você não tinha comida, você tinha que caçar. Então o organismo foi, poxa, comi hoje aqui, não sei se vou comer daqui um mês, né? Então armazenava tudo. E de repente as coisas foram ficando mais fáceis, né? Com a Revolução Industrial, você vê, hoje comida farta, né? Você tem comida. E energia, você não nada, é carro, é avião, é tudo. Você não gasta. É uma infinidade de opções de comida. Nossa, só que a sua máquina ainda está com aquela genética. Vai mudando com o tempo a seleção natural. Mas eu não sei, isso vai demorar ainda. Então você enxerga que ainda vai continuar nesse mercado, vai ter esse mercado. Crescendo, a obesidade está crescendo. Obesidade e diabetes, que é uma doença também relacionada com acho que é uma das principais, né? Minha mãe, eu tenho minha mãe muito perto, né? Ela tem diabetes, tem todas as questões da obesidade. Eu vejo na prática, né, o comportamento. E eu acho que o principal, pelo menos eu vendo a obesidade, são os problemas que ela ocasiona, né? Diabetes, todos esses outros problemas que piora a situação como um todo. Então, quando você resolve um, você já resolve vários juntos ali. Né? Expectativa de vida do obeso é 10 anos a menos. Não tem gordinho velho. 10 anos. 10 anos. É por isso que a gente não conhece obeso velho. Não tem gordinho velho. Olha só, você perde 10 anos de vida só porque você é obeso. Então, por favor, resolva essa questão, viu? Cara, 10 anos. Resolver essa parada aí. Resolva. Temos a Clínica IMEC, Dr. José Ru. Mas isso é um dado importante.
gente olha, pô, você quer viver 10 anos a mais ou a menos? Eu quero viver 10 anos a mais, cara. Então, pô, preciso resolver a obesidade? Então, vamos resolver a obesidade. Opção hoje não falta. Não. Isso é importante. Opção não falta, é mais a pessoa querer mesmo fazer um negócio. E não é só morrer, não. Né? Então, ó, é câncer, infarto, tá tudo relacionado. Né? Tudo. 13 tipos de câncer. Por conta da obesidade. Meu amigo. Então, não tem como você ficar desse jeito. Você precisa resolver e a opção não falta, né? Sim. Os médicos e os tratamentos só não conseguem fazer a sua parte. Então, você precisa ir lá, se cuidar e tomar isso como importante, tá? Não brinca com isso, tá bom? Muito bom, Dr. José Rubens. Uma aula do mercado. Agora a gente vai entrar um pouco mais do lado empreendedor do Dr. José Rubens, porque eu acho que o médico, por formação, ele já é um empreendedor. Porque você já tem que fazer, né? Você deve ter dado muito plantão na vida. Você lembra? Sim. 12 horas. Já é uma jornada diferente, né? Quando a gente coloca as outras profissões. E eu vejo os médicos, o cara já é um empreendedor nato, ele já vai fazer as suas questões. E, pô, é interessantíssimo conversar com você, porque você viu todo o mercado, você viu a construção do mercado. Então você viu quando não tinha nada para agora que tem um monte de coisa. E é interessante pegar essa experiência. E aí uma das minhas perguntas é isso, né? Pensando em todo esse crescimento, pega a sua clínica lá, quando você começou, como ela foi evoluindo, como ele está agora. O que você enxerga para frente? A Clínica IMEC vai continuar focando em emagrecimento, trazendo as novidades. O que mais você vê de oportunidade? Você comentou um pouco da parte estética, né, para complementar os serviços. Vamos falar um pouco de futuro aqui na clínica. Na realidade, o mundo vai mudando e vai crescendo. Sim. E tem muita gente, muitos players no mercado, né? E você tem que ir se diferenciando, porque senão você, né, não tem um jeito de você ficar no mesmo lugar. Ou você vai para frente ou vai para trás. Não vou parar aqui, não dá para parar, né? Essa sacada é legal, não dá. Ou você continua avançando, né? Não tem que ficar igual, isso não existe. Então, andar de caranguejo, assim, você tem que ir se mexendo, ficar antenado porque está acontecendo, o mundo está virando muito rápido, né? Sim. Que nem, poxa, a internet foi uma revolução, agora inteligência artificial, né, outra guinada do monstro, né? Que você precisa ficar antenado e vendo as coisas. Você vê, na minha carreira, eu fiz residência de cirurgia do aparelho digestivo. Tá. E lá, no começo, fazia cirurgia do aparelho digestivo e me especializei mais em proctologia, que era intestino baixo. Tá. Pô, era uma especialidade bacana. Depois, fui mais para endoscopia, que foi bacana na época, mas para nutrição depois, tá? Então, teve muito tempo, eu cuidei do serviço de nutrição lá desse hospital, que era o Leão 13, São Camilo, e depois foi que eu fui para obesidade, que eu fiquei nesses últimos 20 anos. E você vai mudando as coisas, né? Então, a clínica que a gente, lá do Ipiranga, que era a unidade maior, era focada muito em exames. De repente, a gente vê que os exames não se tornaram uma coisa tão interessante assim, e a gente migra mais para os tratamentos. Então, você tem que estar mudando o tempo todo. E tem que olhar. Na realidade, você tem que ver lá, pô, te falei dos remédios que estão vindo aqui, vai vir um remédio. Você tem que se antecipar, ver o que está acontecendo, né? Poxa, estou ali fazendo cirurgia bariátrica, que meu foco, adoro, puxa, você vê o paciente, esse negócio de emagrecer as pessoas e você acompanhar, ver ele mudar a vida é fantástico, né? Eu comparo assim, tipo obstetra que vai né, que engravida, nasce, bebê, a família fica contente. Emagrecer é igual, é visível, né? A pessoa se transforma, é outro ser humano. Mas aí, então vamos fazer isso, mas de repente surge aí, para quem não tem tanto peso, o balão intragástrico, o balão deglutível, poxa, que não precisa retirar, e vem os remédios, e você tem que ir, né? Você não pode ficar só naquela. Então, eu acho que o que você tem que estar antenado para as tendências, né? Do que vai vindo, vai olhando lá na frente, então você vai, na realidade, você vai no congresso todo ano, vai num curso, você vai ver os estudos e não muda muita coisa assim tão rápido, mas muda as tendências. E você tem que olhar nessa direção para você, se você se antecipa,
fica um caminho muito, né? Aquele oceano azul ali. Sim. Porque logo ele está ficando vermelho rápido demais, né? Exatamente. Então, você pega o começo, você aproveita, porque todo mundo vai perceber que existe aquele mercado em algum momento. Hoje em dia, ainda mais, com a divulgação na internet, né? Você vê, eu não sei se está aparecendo para você, mas para mim não para de aparecer esse morango. Você viu? O morango... Nem sei, eu tô falando de um negócio que eu nem sei direito o que é, mas é que não para de aparecer para mim. Apareceu para você, Lucas? Caramelizado. Morango, já viu? Morango não. é a tendência. Morango caramelizado. É um doce que viralizou na internet. Vixe, Maria. Olha isso. A internet é um negócio estranho. Você não sabe o que vai... A gente estava falando um pouquinho aqui, né? Você não sabe o que vai funcionar, o que vai dar certo. Você não sabe. De repente aparece um morango que não para de aparecer no meu feed esse morango. Não apareceu no céu? Depois entra lá pra você ver. É um morango. E a gente tá falando dele aqui no podcast. Mas interessante. Então... Sabe que a internet manda o que você quer, né? Mas vê que você tava pensando, gosta de morango, eu vi tudo vermelho aqui, e aí os caras mandam só morango pra você. Pra você, né? Olha lá, o copo vermelho. Eu acho que estão mandando os morangos pra você. E, aliás, isso é um problema, né, de tudo hoje, né? Que você não sabe o que é verdade, né? Porque isso é verdade. Né? Você vê, os caras mandam pra você o que você quer. O que você quer ver. Não tem, né? E até pouco tempo, você não sabia o que era verdade. Agora, de repente... Tem a IA aí, né? Com a IA, que reproduz sua voz, sua imagem, tudo. Agora que você não sabe mesmo. Você não sabe mesmo. Tem umas coisas que confundem. Coisa louca. Ontem eu vi um vídeo, o cara fazendo o vídeo, ele começou falando e do nada mudou. Era outra pessoa, a mesma voz. Ele falou, tá vendo? Quem eu sou? Ele perguntou. Eu sou o primeiro ou eu sou esse segundo? E no olho, pra mim, parecia duas pessoas completamente diferentes. É isso que você tá falando. E a tendência é piorar. Mas o que não vai mudar é o cuidado humano. Cirurgia é cirurgia. Sim. Isso não vai mudar. Sim. Tem um robô, tem tudo. Mas o ser humano, ele tá ali. Eu vi um post outro dia no Instagram escrito assim... ChatGPT, vem terminar esse prédio. O pedreiro deve ter colocado ali. Tem algumas coisas que não vão mudar. Outras vão. Mas eu vejo com bons olhos a tecnologia para tudo, né? Sim. Eu vejo... Pô, você comentando da cirurgia. Você tinha que abrir o cara. Então, hoje não. Faz uns furinhos ali, resolve. Não... eu acho que é muito menos, né? Obviamente, muito menos prejudicial. Menos invasivo, né? E acho que pensando... No pós, você comentou antes, quanto tempo a pessoa ficava? 3? Como é que era para dar? 3 dias. 6 horas de cirurgia, 3 dias de hospital. Hoje, olha, para voltar... Vai praticamente embora no mesmo dia. Tá? Então, assim, uma cirurgia que a bariátrica corta mesmo, né? Corta. Na realidade, você fura lá por dentro. Tem uma que você diminui o estômago e você corta e tira um pedacinho mesmo. E tem uma outra que só desvia, né? São boas cirurgias. Qual hoje é a mais procurada? Na realidade, é o seguinte, tem uma que mexe só no estômago, chama sleeve. Sleeve. Porque o estômago fica parecendo uma manga de camisa, assim, que é sleeve em inglês, né? Tá. Então, mexe só no estômago. Essa hoje é a mais feita no mundo. Tá. Por quê? Vou mexer só no estômago, não vou mexer praticamente na absorção, então tem aquele apelo de funcionar mais assim. 70% no mundo hoje é sleeve. No Brasil, o pessoal ainda é tradicional, e se faz mais bypass. Qual que é a melhor? Não, tem duas. Essas duas. Bypass diminui o estômago, desvia um pouquinho o intestino. Para quem tem pressão alta, para quem tem diabetes, para quem tem refluxo, ela é muito melhor. Entendi. Ela é um pouquinho mais potente. Tá. Então, tá aqui. E aqui o sleeve, para quem tem menos peso, para quem tem algum problema de absorção, uma anemia. Então as duas são fantásticas ali. Depende de no Brasil ainda lidera o bypass. No mundo, o sleeve com esse negócio, o americano é muito de onda, né? Apareceu uma coisa, ele vai. Aqui a gente vai mais devagarinho. Mas são fantásticas as cirurgias. Você comentou dos congressos. Os congressos fora e aqui, eles são... O que você vê de diferença? Assim, o Brasil já está muito próximo, é muito diferente ainda do lado de fora? Mas tem internet, a comunicação hoje em dia é diferente, né? O acesso está maior, né? Muito rápido, né? Então, você vê, nos congressos internacionais, é legal para você ver tendência, assim. Então, ele tem que dar oportunidade para todo mundo do mundo. Então, tem que dar vai ter um japonês, vai ter uma pessoa de cada país. E traz sempre uma coisa, alguma coisa diferente.
Você vai lá, sempre pega um insight, vai vir lá junto com isso, sempre tem uma feira de equipamentos, disso, daquilo, de todo mundo, tecnologia, daqui e dali. O Congresso Nacional, fantástico também, né? Tem todo ano o Congresso de Cirurgia Bariátrica, né? Então, trazer novidades. Esse ano vai ser no Chile, o internacional, e o brasileiro vai ser em Foz do Iguaçu. Sempre vem uma novidade. Mas você sabe o que é mais gostoso do Congresso? É você ver os amigos, né? Ver as pessoas. Você vai lá, pega um insight, uma tendência, isso, aquilo. Mas esse network, só de você conversa com o que você está aqui, o que você viu mais, o que vai... Isso vale muito. Vale muito. Sempre que eu vou aos congressos é mais para isso mesmo, para ver as pessoas, ver os parceiros, trazendo as novidades, porque algumas coisas eles deixam para lançar nos congressos, né? Então é importante você estar lá para ver, muito bom. Congresso na área médica é muito, né? Os médicos adoram congressos. E tem sempre. Eu acho que tem todo dia congresso. Se parar para ver, tem congresso de tudo. Porque tem várias especialidades. Várias especialidades. Né? Acho que todo dia, pelo menos aqui em São Paulo, por exemplo, lá no Frei Caneca, que é um lugar que tem bastante congresso, acho que deve ter todo dia sobre algum tema. Cara. Pode ir todo dia lá. Porque a área médica é muito grande, né? Interessante a sua visão para a clínica IMEC. É isso, vai continuar se adaptando. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. O que eu vejo ali? Eu não vejo assim, você se abrir muito. Acho que você mantendo ali... O mercado, né? O mercado de emagrecimento é um excelente mercado. É um excelente mercado. O pessoal está engordando cada vez mais. E você se manter numa especialidade, você consegue focar mais e ser melhor naquilo. Então eu acho que tem que manter naquilo. Mas qual que é a minha ideia? É me organizar cada vez mais, talvez se organizando mais, abrir talvez uma outra filial aqui ou ali do mesmo produto, estando mais organizado, né? E eu acho que é por aí. E talvez mentoria também para médicos. Hoje é uma coisa que eu não faço, mas que daria para fazer. A gente começou a conversar, né? Daria para fazer isso. Sim, você olha quanta experiência, né? Você tem tanto na parte... Aí eu pego o Dr. José Rubens, eu divido, né? O médico Dr. José Rubens, especializado, e o empresário Dr. José Rubens, que tem uma clínica há mais de 20, 30 anos. E essa é uma pergunta interessante, Dr. José. Qual que é, na sua visão, o que gera mais resultado para a clínica? O que hoje uma clínica é importante ter para ela gerar resultado? Falando para os médicos que estão começando agora, enfim, que estão pensando em abrir o seu consultório ou não, né? Você já é um médico que vive da sua clínica há muito tempo, né? Mas pensando, o que é importante ter na clínica para ele ter sucesso na clínica dele? Na realidade é o seguinte, né? Eu faço medicina porque eu gosto, eu faço lá... Adoro atender o paciente, adoro fazer endoscopia, adoro operar. Bacana. Adoro ver a pessoa mudar a vida, transformar. Então, isso é fantástico. Só que, se você for cuidar só dessa parte e não se organizar, a coisa não é sustentável, né? Porque você precisa... É difícil, né? Cada coisa que você faz tem o imposto, tem o custo, tem o aluguel, tem isso, aquilo. Então precisa ver a parte humana de acolhimento, mas não pode descuidar da coisa organizacional. Da gestão da clínica. Da gestão. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, tem vários players, está cada vez mais. Então a competição está grande se você não consegue sustentar um negócio se você não for organizado. Eu acho que o que muda o game aí é você ter processos, né? Então, acho que você ter processos ali é fundamental aí para você crescer. E eu acho, como eu te falei aí, ó, eu amo o que eu faço, né? Dá pra perceber, então, você fala, do jeito que você fala, dá pra perceber. Precisa aprender essas partes. E isso aí na faculdade de medicina nunca existiu. Você tem que ver depois e você precisa ir incrementando isso. Você acredita que em algum momento vai ser colocado? Com certeza. Na faculdade? A questão de gestão, vendas? Porque isso que você falou, né? O médico ele sai formado na especialidade dele. E aí? Como é que ele faz para captar paciente? Para qual mercado que ele vai? Vai atender plano? Não vai atender? Você já chegou a atender plano? Sim. Plano de saúde é diferente, né? O modelo de plano é diferente. Sim. Existia hoje bem menos o modelo de reembolso, é um outro tipo de atendimento. E a clínica particular, né? Mais conhecida. Eu passei todas as fases. Passou todas essas? Atendi paciente assistencial no SUS, né? Então eu tive empregos no INAMPS, da prefeitura. Pegou tá? Então peguei paciente
previdenciário, peguei os pacientes de convênio, tá? Muito na parte de reembolso. O reembolso foi uma coisa que foi muito bacana. O cara tem direito a um reembolso. Sim, dá direito né? dele, exato. E foi muito bacana. Você atendia pelo plano, depois atendia por reembolso e depois foram dificultando essa parte do reembolso, que era um direito do cidadão, mas não sei o porquê ou por isso, se teve alguns players aí que não foram tão direitinho assim. Essa modalidade de reembolso caiu muito e aí você tem que migrar para o paciente mais particular. Sim. Então, passei todas as fases e todas as fases foram boas. É que nem idade. Foi bom, foi bom. Muito bom. Foi bom ter 10, 15, 20, cada 30. Um na sua fase. Nossa, né? Casei com, deixa eu ver, 41. Ó, então, daí você teve um filho ali, né? Não, foi 30 e pouquinho. E cada fase foi maravilhosa, né? E agora tá bacana também. Sim. E na empresa é a mesma coisa. Então, o que você deixaria para os médicos que estão se formando além da parte assistencial que você vai aprender na faculdade, você tem que focar em marketing e vendas. E você foi específico. Primeira vez que eu vejo um médico falando específico, assim, ó. Eu já vi a Letícia. A Letícia fala muito, né, de vendas e marketing, mas culturalmente, como é isso para os médicos, né? Entender que ele vai ter que aprender marketing e vendas, senão apenas ser bom não vai funcionar. Né? E culturalmente, como é que é? Porque você acha que existe algum preconceito desses dois temas no meio médico? Qual que é a sua visão disso? Eu acho que tudo é fase e você vai mudando a mentalidade. Eu acho que os mais novos já estão com uma mentalidade diferente. Para isso, né? Uma mentalidade para isso. Se bem que médio, né? Como assim? Médio. Porque, tudo bem. Tá todo mundo antenado hoje que não adianta só ser bom, precisa mostrar que é bom e precisa saber vender as coisas. Mas a mentalidade na minha época, né? O que era mais valorizado, o que era muito valorizado para mim? Sucesso profissional. E o que era sucesso profissional? Poxa, eu vou ter aqui uma carreira fantástica ali, vou ter uma série de pacientes, eu vou ser o melhor cirurgião, legal. Eu vou estar antenado, vou operar robô, fazer isso, fazer aquilo, ter uma clínica, um hospital. Então o sucesso profissional era o que era mais. E o que eu vejo nessa nova geração? Porque eu tenho 3 filhos médicos. Os 3 são médicos? Os 3 são médicos. Caramba! Mas eu vejo que eles têm um pouco disso também, que a gente puxa. Mas hoje o pessoal preza mais qualidade de vida. Então antes era sucesso profissional e hoje é qualidade de vida. Que engloba também o sucesso profissional. Também. Mas não é prioridade. Mas não vai queimar a qualidade de vida dele em torno do sucesso profissional. Então, isso é uma coisa que a gente vê. Por exemplo, assim, eu tenho meu filho mais velho, ele fez a mesma faculdade que eu, fez a mesma residência, trabalha comigo. Tá vendo, né? Que bacana. Fica à vontade, eu pego aqui. E para você deve ser bom, né? Deve ser um excelente... Deve ser um excelente norte de deu certo o meu trabalho aqui, né? Você como pai. Como pai é bacana, né? Ver a carreira. Os 3 filhos médicos. Esse é bacana. Muito legal. Seguiram, difícil, né? Ainda mais no Brasil, você conseguir fazer isso aqui no Brasil, né? É interessante. Eu conheço o Luiz, né? Eu sei de quem você está falando. Ele é um excelente médico, você trabalha junto com ele. E a gente se emociona, né? Então, fez a mesma faculdade, fez a mesma residência, trabalha comigo na mesma especialidade. Que legal. Ele faz cirurgia bariátrica, endoscopia bariátrica. Também. Atende muito bem. É um cara assistencial ali firme, né? Mas ele não é assim, não vou trabalhar ali, eu vou ali. Ele faz triatlon, né? Legal, atleta, isso aí. Ele vai na atividade física, tá? Ele come bem, faz ali a comida dele direitinho. Ele tem tudo ali. Não, vai almoçar, não vai, né? Ele vai almoçar e ele vai dormir às 8 horas, entendeu? Tudo bem. Fora disso aí, vou atender bem, vou operar bacana, vou ali, mas tem a qualidade de vida. E eu não acho errado isso, acho que eles estão certos. Sim, estão certos. São gerações diferentes, né? Sim. Mas a gente vê isso. Então, o pessoal tá mais antenado nessa parte. Poxa, eu vou precisar
investir no marketing, nas vendas, no trabalho, no assistencial, mas não vou trocar a minha qualidade de vida. Então vamos levar as duas coisas juntas. Eu também, hoje eu prezo muito isso, né? A questão da sua... Pô, primeiro você, né? E antigamente era diferente, né? A pessoa priorizava muito o trabalho e acabava esquecendo dela mesma, né? No longo prazo. E não era tanto que a expectativa de vida era menor. A pessoa cuidava menos de si mesma, automaticamente não vai viver tanto. Hoje já mudou um pouco. E a tendência, na minha visão pelo menos, com a divulgação é melhorar isso. Você vê hoje, por exemplo, amanhã eu vou a um brunch que é saudável. Olha, coisa boa. Eu nunca fui num brunch saudável. Que, assim, nada tem açúcar, nada tem isso, nada tem aquilo. E tem sabor, não deixa de ter sabor. Então, isso há 10 anos atrás era impensável. Sim. É um negócio que não fazia o menor sentido. Você vai abrir isso aqui, pô, não faz o menor sentido. Hoje em dia não, hoje já faz mais sentido. A questão da geração. Não, vamos trabalhar bastante, mas não vamos deixar de cuidar da saúde, senão não vou conseguir aqui trabalhar bastante. Não, e eu acho muito interessante isso aí. Eu sou da outra geração, sempre fui ali, poxa, que nem eu falei, adoro, e a gente vai crescendo isso, aquilo, mas esse faz a mesma especialidade que eu, a menina tá fazendo cirurgia plástica e o do meio tá fazendo nutrologia. Ó, tudo pra... Tá? Então, tudo tá na área ali, mas o pensamento deles é isso aí. Tudo bem, mas não vou abrir mão da minha qualidade de vida, não. Vou trabalhar ali até aquele pontinho. Tá? Até aqui. Chega aqui, tá bom, mas... Legal, né? E muito bom. Bacana isso. Você já tem neto? Não. Talvez esse mais velho aí, quem sabe ano que vem. Ano que vem? Aí sim, muito bom. Primeiro neto. Aí a gente vai gravar outro podcast para falar. Já pensou? Vai ser legal. Eu prefiro operar à noite. Existe isso ou não? Sim, não. Já operei à noite. Já, o médico que escolhe o melhor horário para ele? Sim, a maioria de manhã, né? Mas tem gente que opera mais no vespertino, à tarde, à noite. Interessante. E para urgência, quando se dá o plantão, não tem hora, né? É qualquer hora. Tinha uma época aí, eu sempre fui assim... mais vespertino, mas no começo da carreira lá, 80, 88, eu dava plantão. Segunda-feira dava num hospital do Inampes, né, que era o Heliópolis lá, que era cheio de... Nossa! Terça-feira eu dava no Jabaquara, Saboia, que também era assim. Nessa época... Nossa, é outra realidade época, aí. O Heliópolis drenava todo o ABC e... Imagina quanta gente. E o Jabaquara, todo o Diadema ali, que eram regiões ali que tinha bastante acidente, bastante assalto, isso aí, cirurgião, né? Então, esfaqueado, isso, aquilo. Mas era a noite toda, era punk. Que bom que passou dessa fase, hein? Realmente, você construiu toda uma carreira, tem uma clínica hoje que é autossuficiente, né, pelo seu nome, sim, mas uma clínica que não depende de plano de saúde, não depende de reembolso, e isso é difícil, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu trabalho hoje com os clientes, nas consultorias, é a pessoa não depender dos externos. Porque senão ela fica dependendo do plano, depende do reembolso, e no final o cliente não é dela, o cliente não vai por ela, o cliente vai pelas adjacentes, não por ela. E você comentou, pô, além da parte assistencial, o médico é importante também ver a parte de marketing e de vendas. Sim. E quando ele não tem isso dentro da clínica? Você comentou algumas mentorias, tem, por exemplo, um trabalho que a gente faz em conjunto na Clinic Mac para performar ela. Você vê com bons olhos essas consultorias, as mentorias que ajudam o médico a adquirir essa habilidade que às vezes ele não tem, ou às vezes ele nem percebeu que tem? Eu vejo no mercado que tem crescendo, né? Vem crescendo um mercado de mentorias, de clínicas e tudo. Fala um pouquinho disso, e você comentou que vai começar a dar mentoria, certo? Sim. Já decidiu, já estamos decididos. Não, acho que tem que passar esse conhecimento. Você se organizar ali, lógico. Você precisa ter uma base, né? Um alicerce. A hora que tiver tudo organizadinho na clínica, o que é tudo organizado? Que esteja rolando esse DNA de vendas e de marketing, né? Direitinho. Muito então, legal, eu acho isso que do Dr. José Rubens. Assim, eu acho que aí seria o ponto de você se dedicar mais nessa outra parte. O que eu vejo? Você pegar uma mentoria, você está pegando, alguém está te passando a experiência dele, de alguma coisa que ele já tem. Então, eu acho que é um caminho mais rápido. Sim, né? É um caminho mais rápido. Bom, eu trabalho com consultoria desde os... Estou com 31, desde os 19, 20, que eu implantava software, né? E a consultoria, as empresas contratavam muito para ganhar tempo. Porque você não tem ali, às vezes, o especialista interno, aquilo, até contratar tal, demora. Então, você contrata a consultoria, você ganha tempo. Então, o que você demoraria
Um ano para fazer, você faz em meses, por conta da experiência externa. E um outro ponto, quando a gente está muito na nossa operação, a gente fica muito viciado na nossa operação e acaba, às vezes, esquecendo, né? O dia a dia consome você. Um olhar externo interessante. Um olhar externo interessante, né? Eu, por exemplo, na Quanto eu gosto algumas coisas ter interno, outras coisas ter externo. Mas para quê? Porque o externo ele tem uma visão de mercado. E, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente tem externo, gestão de tráfego pago. Por exemplo, eu gosto de ter externo. Por quê? Porque o cara que trabalha com gestão de tráfego pago, ele vê vários mercados, ele não vê só o meu. Então ele atende clínica, atende e-commerce, atende negócio local, atende... Então ele pega toda aquela experiência e traz pra gente. Algumas outras áreas eu gosto de ter interno, social media, um negócio que está em alta agora. Pô, tem interno por quê? Para você criar sua comunicação. Você mesmo disse, um pilar importante, marketing. Quem é melhor para vender você mesmo do que você mesmo? Sim. Quem que vai se divulgar melhor que você? Né? E lá na clínica a gente está implantando tudo isso, está tendo ótimos resultados, inclusive nas plataformas, né? Então, como é para você, Dr. José Rubens, que antes era apenas ser bom, né, como você falou, apenas ser bom resolver, hoje não, hoje tem que mostrar que é bom, tem que estar na TikTok, no Instagram, divulgando. Você gosta disso? É o mesmo prazer que é ir fazer cirurgia, por exemplo? Não é. É diferente? Não é. É um prazer diferente. É bom, mas é mais assim, obrigação. E você... Tudo que é novo, né? Toda que é mudança é difícil, dói, né? Dói. Então, mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Mas você tem que mudar. Tem que mudar, tem que adaptar. Não tem jeito. Então, para você não gosta tanto, mas faz. Faz porque tem que fazer. Faz porque tem que fazer. Você tem que... Você gosta de ver o resultado, né? Ver os números subindo, aumentando a audiência e tal. Isso é legal. Resultado de tudo, né? Do serviço. Então, sim. Você quer ver o resultado da sua cirurgia, do emagrecimento, assim como quer ter o resultado da clínica crescer. Sim. Não pode diminuir, né? E se você não atuar em todos os pilares, você não vai conseguir crescer. Você vai... É aquilo que eu falei, não dá para ficar no mesmo lugar, né? Não dá para andar de lá. Vai para frente ou vai para trás. Até porque nem consegue, né? As coisas ficam mais caras naturalmente. Um negócio chamado inflação. Se o seu negócio, ano a ano, não crescer no mínimo a inflação, você já está perdendo dinheiro. O seu poder de compra já diminui automaticamente. Então você é obrigado a crescer. Você tem que arranjar formas de crescer. E os melhores canais para isso, vendas e marketing. Aí para a gente começar a ir para o final da conversa, Doc, na parte de consultoria, eu quero pegar esse tema que você comentou de atender outros médicos, né? Hoje, assim, você vê a formação dos médicos novos e tem várias piadas na internet sobre o nível de formação, né? Eu lembro de uma recente que eu cuidado com o seu médico se ele não está sendo treinado pelo chat GPT, né? Como você enxerga isso? Você acha que a gente está formando melhores médicos ou piores médicos pensando no longo prazo, com o tanto de informação que tem? O médico em si, para ele galgar, para ele ter sucesso, para ele se especializar, ele precisa ser perseverante. E tem esses também, e tem os outros, né? É como em toda área. Então você está falando, aí os seus comentários são muito em cima do ser humano, né? Então, apesar de toda tecnologia, tudo vai depender da pessoa mesmo. Tem gente que vai saber aproveitar isso da forma positiva, e o próprio mercado vai dizer se ele fica ou não, porque eu brinco que os únicos que conseguem enganar a gente por muitos anos são os políticos, né? Um negócio bom, um negócio ser ruim, ele não é sustentável. Não é o próprio cliente, a própria base de cliente vai derrubar aquele negócio. Então, se você tem anos de mercado, quer dizer que você faz um bom trabalho. Agora, se você não cresce e fica na mesma, cara, o problema está em você, né? E esse negócio de você, do pessoal pensar e comenta ali, poxa, né, o chat GPT, isso, aquilo, né, vai aposentar algumas especialidades, para imagem, inteligência artificial é fantástico, né? Eu vi. Então, mas eu vejo que, na realidade, ele vem como um grande auxílio inteligente. Não vai... É legal não como vai, você enxerga. Eu acho que não vai tirar o seu emprego a inteligência artificial. Quem vai tirar é quem trabalha com inteligência artificial, né? Se você bobear e parar e não mexer, quem souber mexer vai tirar o seu emprego, sem dúvida. Esse é o ponto. Ó. A inteligência artificial não vai tirar o seu emprego. Quem vai tirar é você mesmo, se você não se adaptar, aprender a usá-la. É um mundo antes e depois, não tem como você negar isso.
Se você não usa a inteligência artificial no seu dia a dia... Vai ter alguém que usa que vai estar no seu lugar. Que vai estar no seu lugar, ponto. Porque a pessoa ganha produtividade, ela ganha eficiência, né? Quantas coisas a mais você consegue fazer? Tempo, né? Tempo. Eu acho que o principal ganho, na minha visão, assim, recente, porque a inteligência artificial que chegou pra gente tem mais ou menos uns 2 anos, não é tão antiga assim, chegou pra massa. Obrigado. Viu? Tem tudo isso, pô? Quanto tempo tem o ChatGPT? É isso aí, não? É, uns 2, 3 anos. Tudo isso? Sim. Mas assim, agora ela tá mais divulgada, mas que começou tem uns 2 anos. Eu já tô mexendo há uns 2, quase 3 anos com IA. Ela vem evoluindo, né? Vem evoluindo assim como tudo. E nem hoje o GPT, ele tá acessando a internet, no começo ele não fazia isso, ele tinha umas regrinhas. E antes não tinham tantas IAs. Hoje tem um monte, tem uma IA para cada coisa que você procura. Hoje eu fui impactado por uma que é de medicina. É específico para médico. Ele pega todo o conhecimento médico, tudo, e você conversa com ele ali como assistente para dúvidas. Sim. Esqueci o nome, mas eu mandei para uma pessoa, depois eu mando para você também. Então, ela vem crescendo, e o que você disse é exatamente o que eu concordo. As pessoas não vão perder o emprego. Quem vai perder o emprego é quem não entender como usa aquilo para ser mais produtivo. Né? E eu tenho um caso muito interessante que a minha mãe, por exemplo, que trabalha, eu tenho 31, ela tem 33, 64, e usa o ChatGPT. Olha que ela fala, vou falar com o meu assistente. Minha mãe colocou no dia dela o ChatGPT e ela usa... Seu assistente quem que é? O Stefano? Não, é o ChatGPT. Você tá vendo? Olha que danada. Isso é interessante, 64 anos. Aí você fala, pô, o que é ser nova hoje em dia? A gente tá falando da longevidade, né? Pô, quando a pessoa, hoje com 64 anos, 60 anos, vou colocar, ela se atualiza, ela tem mercado de trabalho. Pô, quantas... Hoje eu vejo diferente, né? Porque a gente tem o choque de gerações hoje, né? Lá na clínica IMEC, por exemplo, você tem muitas gerações ali diferentes de idade? Deixa eu lembrar. Não tem. Acho que tem uma ou duas ali, né? Então você tem um choque mais geracional novas, né? Naturalmente. Então a pessoa vem com uma bagagem, que vem com outra, e eu vejo isso com bons olhos. Né? Você vê com bons olhos também? Essa questão geracional. Seus próprios filhos são médicos que não são os mesmos médicos que você foi formado lá atrás. É diferente. Muda, né? Vai mudando as coisas. Sensacional, Doc. Para a gente partir para o final, queria que você deixasse uma mensagem falando sobre o que você quiser, sobre qualquer tema. Para quem está escutando a gente, né, nosso público geralmente são empresários, pequenos empresários que buscam ali soluções pro dia a dia, e tem muita gente de família também, que eu descobri por conta que a gente grava muito podcast, eu e Letícia, de emagrecimento, daquilo e tal, então as pessoas acabam vindo também por isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que você quiser. Eu acho que de mensagem, assim, é aquilo que eu comentei, né? Não adianta ser só você ser bom, precisa mostrar que é bom, né? E você precisa gerir o seu negócio para ele ser sustentável. Então, acho que essa parte administrativa é importante. A gente que vem da área de humanas, sei lá, pensou que não precisava saber da parte administrativa, mas não tem jeito, vai ter que saber. E tem que estar um olho sempre à frente, um passo à frente, que as coisas estão mudando demais, senão... de repente, você está aposentado. ou alguém vai te aposentar. Ou a IA vai te aposentar. Se você não ficar esperto, Darwin fala. Darwin padrão, adaptar que ganha. Quem ganha isso aí, saber que mudança pode doer, mas é importante. Eu acho que é isso aí. Sensacional. Muito obrigado pela presença, Dr. José Rubens. Incrível papo, a sua visão. Pô, mostra o incrível empreendedor, incrível médico que você é, a forma que você fala, trata as pessoas. Eu tenho o privilégio de trabalhar, né? A gente trabalha junto todo dia, então a gente aprende muito, né? Eu vejo a clínica, vejo as pessoas, e não é o acaso o sucesso aí de tantos anos. Nada, isso é o acaso. Tem um porquê e temos uma pessoa aqui que faz esse porquê todos os dias. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Não esquece de compartilhar esse conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.